bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Essa videoaula é uma videoaula rápida de correção dos exercícios da semana passada da apostila didática, de página 8 até a 10. Vamos lá? Então vamos comentar aqui. No exercício 18, ele fala para ler as duas orações e analisar o complemento desse verbo, ok? A publicidade interfere no julgamento das crianças. E 2, imitar os bons comportamentos. Então, o que está destacado são os complementos verbais. E aí ele quer saber qual tem a preposição. A preposição está no primeiro. No é uma contração da palavra em mais o artigo o. Então, eu tenho uma transformação aí. Ele se transforma, ele contrai e tira, faz uma alteração de palavras e aí ele me traz a preposição no, ok? Vou aqui a preposição para vocês. Seguindo, era para ler, então, o texto. Que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru? É um texto bem aprofundado em relação ao trabalho infantil. No primeiro parágrafo, então, para quem não destacou, pode pegar a marca-texto, destacar aí e escreve para mim, no primeiro parágrafo, depois que você destacar, introdução, ok? Vamos destacar aqui juntos. O segundo parágrafo vai ter uma abordagem, pode destacar de outra cor, de lei, ok? Então, eu estou falando aqui do ECA. No terceiro parágrafo, ele vai falar que existem ainda pessoas que abordam o trabalho infantil, usam, alegando e pagam menos, alegando com que a criança trabalhe menos que o adulto. Destaca desse parágrafo o termo um absurdo para mim, por favor. No quarto parágrafo, ele vai falar assim, que as crianças, tem pessoas que acreditam que essas crianças não devem trabalhar, porém, elas acabam incentivando esse trabalho porque elas compram o produto. Então, destaquem aí o grande problema até adultos aqui, ó. Vou destacar de outra cor. No quinto parágrafo, ela relata o ponto de vista dela. Do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime e isso tem que acabar, porque não permite viver a infância e compromete o futuro. Penso que a solução para o problema é a escola em tempo integral, lá as crianças vão ter alimentação. Então, destaca para mim do meu ponto de vista de outra cor. Vamos destacar aqui. No próximo parágrafo, ele fala assim: quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho, porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. E o último parágrafo destaca ele inteiro. Infelizmente, ele não é a única criança trabalhadora de Bauru e do Brasil. A lei, apesar de proibir o trabalho infantil, não garante emprego para o pai nem comida. É bem complexo esse tema, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. A 19, se vocês quiserem fazer em folha à parte, podem fazer, mas não era obrigatório, tá? Então, era para analisar o texto e responder. Qual foi provavelmente a proposta de produção de texto apresentada pela professora? Então, ela trouxe um debate relacionado às consequências do trabalho infantil. Na letra B, ele fala assim, releia o título. O título, e identifique aí se existe alguma condicional diferente. Não se separa sujeito de predicado com vírgula. Então, gramaticalmente falando, está incorreto, ok? Na letra C, nessa dissertação escolar, existe uma avaliação do problema ou uma proposta de solução para o problema. Tem as duas. Tanto ela avalia quanto ela traz uma solução, que na realidade não deveria incentivar o trabalho infantil comprando mercadoria dessas crianças, né?
Seguindo o fluxo, então, para quem destacou o primeiro e o segundo parágrafo, enquanto eu fui comentando, e colocou o primeiro introdução, o segundo legislação, já respondeu a questão de número 20, ok? Vou só comentar, explique qual a situação problema. Então, na cidade de Bauru, existem muitas crianças trabalhando com trabalho infantil. Na 21, no terceiro parágrafo, a autora critica as pessoas que empregam crianças. Ela não fala que é legal, ela fala o oposto, né? Ela comenta assim, existem pessoas que empregam e pagam menos. Além dela criticar o emprego infantil, ela fala da condição salarial. Na 22, no terceiro parágrafo, as pessoas que empregam crianças usam dois argumentos. Quais são eles? As crianças fazerem o trabalho devagar. Então, quem já destacou aqui em cima, quando eu falei para vocês, se quiserem destacar, tá aqui, ó. Destaca lá de outra cor, as crianças fazendo o trabalho mais devagar, ok? E qual é o argumento? Para ajudá-las, pois caso contrário, elas estariam passando fome, roubando, vulneráveis. Esse fragmento de roubo, de vulnerabilidade, ele está um pouquinho depois, tá bom? Vamos lá. 23. Então, ele quer saber qual a opinião da autora e os argumentos usados por ela. Se, em relação à opinião sobre o argumento para justificar o pagamento menor para as crianças, ela concorda ou discorda? Ela discorda dessa opinião. Qual palavra mostra a opinião do redator? Alegando, ela alega que isso é algo ruim. O que significa alegar? Citar, mencionar, apresentar informação. De que forma essa palavra mostra a opinião do redator? Quando ela usa um verbo, alegar, ela está enfatizando ali o argumento dela, ela está invocando esse argumento de forma assertiva. Na próxima lacuna, a opinião da autora sobre o argumento para justificar por que empregam as crianças. Ela concorda ou discorda com a empregabilidade infantil? Ela discorda. Nós já destacamos lá no texto. Ela fala lá para introduzir, é um absurdo esse tipo de ato, de característica. De que forma essa construção mostra a opinião da autora? Então, ela faz uma avaliação, ela explica o que ela discorda, por que é um absurdo empregar crianças, ok? Vamos seguindo na página de número 24, era o nosso objetivo. E aí ele pede para a gente fazer algumas análises. 24. Releia o quarto parágrafo e responda as questões seguintes. Qual tipo de pessoa a autora analisa nesse parágrafo? Quarto parágrafo, vou pegar a apostila impressa, tá? Para não movimentar tanto. Ela vai falar assim, há pessoas que acreditam que as crianças não devem trabalhar, mas só estudar para serem alguém na vida. O grande problema é que a maioria dessas pessoas sente pena das crianças e acaba comprando os produtos que elas vendem, sendo que deveriam comprar de adultos. Então, qual tipo de pessoa a autora analisa no parágrafo? As pessoas que compram, né, de crianças, então, que fazem o consumo dessa venda incorreta aí, né, de forma não legal. Letra B. A autora aponta uma contradição entre essas pessoas. Qual é a contradição? É eu falar que a criança não pode trabalhar, né? Mas mesmo assim eu me senti compadecido por aquela criança que está trabalhando e comprar dela. Então tá errado, o contraponto é esse. Eu não concordo com o comércio que a criança está realizando por conta do trabalho infantil, mas eu incentivo porque eu compro. Na próxima, na letra C, na opinião da autora, o que essas pessoas deveriam fazer? Elas deveriam, é o que está no final do parágrafo, deveriam comprar dos adultos, então de um comércio legal. Letra D, qual é a construção usada pela autora para mostrar a sua opinião? Sendo que deveriam comprar de adultos. É justamente, se vocês quiserem destacar, é o finalzinho, são as 5, 6 últimas palavras aí do parágrafo
de número 4, tá bom? Espero que vocês tenham realizado a correção. Qualquer dúvida, faz um asterisco na frente da sua questão que você ficou com dúvida, nós abordaremos na nossa aula online. Bons estudos e até a próxima videoaula!